Shalom, povo de Deus! Boa tarde! Que a graça do Senhor seja com você, com toda a sua família. Amém! Bênção demais! Vamos orar para a gente começar esse tempo bom da gente de adoração, de entrega, de meditação na palavra de Deus. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é conosco, porque a tua graça, Pai, se manifesta entre nós. Então não é pelo nosso merecimento, Deus, não é porque a gente é bom demais, mas é porque o Senhor é que é infinitamente bom, Deus. E nos tem separado como povo teu, e tem falado, e tem ministrado ao teu povo. Muito obrigado por isso, Pai. Então é de coração grato que a gente vem aqui, é de coração grato que a gente vai te louvar agora, te bendizer, Deus, entregar a nossa adoração, meu Pai. E que o Senhor seja conosco durante todo esse tempo bom que a gente tem aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso e logo depois a gente vai meditar na palavra dele. Bênção demais. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou
nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Povo, o texto da gente de hoje é Juízes capítulo 11, né? É importante a gente dizer como introdução que o livro de Juízes é marcado por um ciclo de afastamento e aproximação e reaproximação de Deus. E que à medida que o livro vai passando, os juízes, eles vão se apresentando cada vez mais falhos no seu caráter, cada vez mais ignorantes quanto à presença de Deus. E nisso daí existe um contraste gigantesco com a bondade de Deus, de ainda assim usar pessoas tão falhas, tão reprováveis. E na palavra de Deus, desde sempre foi assim. Deus usou pessoas falhas, reprováveis em todos os aspectos para fazer uma obra perfeita, né? E é claro que teria que ser assim uma vez que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então alguns vão ter pecados mais pronunciados, outros menos pronunciados. Alguns a gente esperava muito daquele personagem, outros nem tanto. No entanto, todos eles são pecadores. A gente pode falar de Jacó, que era um grande mentiroso, um trambiqueiro. A gente pode falar de Davi, que era esse homem segundo o coração de Deus, mas que, no entanto, peca, assim, de forma tão, assim, gritante, aberrante, né? Que deixa qualquer um, assim, até pessoas do mundo, meio pasmas, assim, diante daquilo que Davi fez. E Deus ainda assim os usa, porque a gente vai ver que o nosso Deus é um Deus de graça e graça maravilhosa. Uma graça que a gente não consegue compreender totalmente, mas a gente tem que aceitá-la sob algumas penas graves. E o personagem da gente de hoje, que é Jefté, que está aqui em Juízes capítulo 11, ele se mostra alguém que não conhecia, ele conhecia Deus, mas não conhecia tão bem. Então isso leva a fazer coisas terríveis, não é? Em que inclusive o próprio Deus desaprova. Então a gente vai à leitura do texto, e à medida que a gente for lendo o texto, a gente vai meditando, conversando. É um texto relativamente longo, mas é uma narrativa assim bem envolvente, e eu creio que os irmãos podem tirar muitas lições disso daqui, principalmente sobre a graça do nosso Deus. Vamos à leitura? Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. A gente vê esse capítulo começando com um homem que tinha uma marca, que ele não colocou em si, mas ele era produto, ele era filho de um adultério, né? De uma prostituta. Então ele tinha essa marca. Ele, tudo indica que foi abandonado pela mãe, é tanto que ele foi criado na casa do pai. No entanto, quando os seus meio-irmãos viram a situação dele e disseram assim: a gente não quer conviver com você, você é filho de outra mulher. Então ele já sofre uma marca de rejeição. A gente entende
que o nosso primeiro contato com a graça deve se dar em casa. E é exatamente o amor gracioso de uma mãe que transforma um bebê em um adulto saudável. Ele é produto de uma criação. Aquele bebê não fez nada que fosse digno de amor da mãe ou do pai. No entanto, a mãe e o pai deliberadamente resolveram criá-lo, né? Então a gente percebe que somente o amor gracioso, o amor sacrificial, portanto, ele transforma alguém e coloca essa pessoa em contato com a graça. Só que Jefté não teve esse contato com a graça. Ele foi criado entendendo que o amor, ele tinha uma etiqueta de preço. Ele teria que fazer por merecer o amor. Então, ele é expulso, ele vai morar sozinho e junto com ele homens vazios, é assim que diz no original, homens levianos, desocupados, pessoas que muito provavelmente eram ladrões, foram morar com ele. Não é? Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? O que é que está acontecendo aqui? Jefté, ele é visto como um líder em potencial, como alguém que tem coragem de ir ao encontro dos amonitas, ou amorreus. Então, ele é cotado pelos anciãos, só que na hora ele lembra da mágoa dele. Foram vocês mesmos que me expulsaram e agora vocês vêm atrás de mim? Não havia graça ali, não havia a graça do perdão, não havia a graça. O que havia ali era uma característica de Jefté que vai se pronunciar ainda mais no texto, que era assim, um negociador muito astuto. Jefté, ele era essa pessoa que ele via como levar vantagem nas coisas, né? Então, como não havia graça e o amor tem uma etiqueta de preço, todos têm um preço. E o preço de Jefté era: eu vou ser o cabeça de vocês, eu posso até voltar, mas eu tenho que voltar por cima. Aí eu topo. Se não for assim, eu não topo, né? Talvez seja muito fácil a gente, inclusive, reprovar Jefté por isso daí, mas o mundo e a cultura da gente também vive em torno dessa lei de vantagens. Quando a gente desconhece ou vive pouco a graça de Deus, a gente logo vai colocar as coisas na balança e vai pensar: que vantagem eu vou levar em servir aqui, em fazer isso ou prestar aquele favor? Que visibilidade eu vou ter? Qual é o lucro que eu vou obter com base nisso daqui que eu vou fazer? É assim que opera a nossa sociedade. Então, o livro de Juízes e a mentalidade de Jefté é extremamente contemporânea, é extremamente atual, porque é produto da mesma engenharia social na qual nós estamos colocados. Ele viu que haveria vantagem e ele lança uma proposta. Então, se for assim, ok, né? Responderam os anciãos, versículo 10, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Enviou Jefté mensageiros logo depois que ele assume, né, a liderança solenemente. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo:
Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? A primeira atitude de Jefté é uma atitude mais pacífica. Ele não saiu logo ao enfrentamento, mas ele foi perguntar o que é que aconteceu para você estar em pé de guerra com a gente, né? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, e aí ele vai remontar aqui um monte de tempo antes, né? Me tomou a terra, desde Arnon até o Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Então ele diz assim, olha, o motivo da minha briga é que quando vocês vieram do Egito, vocês tomaram a minha terra, né? Então ele conta uma versão dele da história, né? Como se Israel ele tivesse invadido assim deliberadamente e tivesse feito tudo sem motivo aparente algum, né? Então a superfície aqui, Amon estava dizendo assim, olha, a gente está querendo só o que é nosso por direito. No entanto, Jefté, de posse da história e conhecendo bem a história, ele vai narrar o que foi que aconteceu. Ele vai oferecer então esse argumento para ele baseado na história. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros aos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir aos Moabitas, o qual também não lhes quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou da além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Amon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então, ele agora vai contar a história que aconteceu. Israel entra naquela terra pacificamente, a ideia era somente cruzar o território em direção a Jericó, mas eles não deixaram Israel passar, e não só não deixaram, como eles deliberadamente atacaram Israel, porque eles não confiavam, né? Eles achavam que Israel estava mentindo, que havia ali uma estratagema, havia ali uma armadilha, e aí esse povo ataca. Agora, uma vez que eles atacaram, Israel se viu na condição e no direito de se defender, e de aí sim partir para cima do território. E o povo foi derrotado e foi desapossado daquela terra, né? Então, agora Jefté ele vai esclarecer os fatos, refrescar a memória, né? Para que o pessoal de Amon ficasse inteirado da situação. Assim, versículo 23, assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser o dono desta terra? Então aqui ele traz a pessoa de Deus como aquele que fez isso tudo acontecer, né? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Ele vai oferecer agora aquilo que o Timothy Keller chama de argumento teológico.
Ele diz assim, olha, se o teu Deus te deu essas terras, o meu Deus tem me dado essas. Aqui ele estava lançando um desafio embutido aqui, né? Dizendo assim, olha, o seu Deus não é poderoso? Então, você aí é que vai dizer o que você quer fazer. És tu melhor, versículo 25, és tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. E aqui talvez tenha o versículo-chave para isso, para a compreensão. O Deus de Israel, ele surge como o juiz. É isso que deve chamar nossa atenção. Se a gente olhar simplesmente para a conduta do Jefté e para a conduta dos filhos de Amon, a gente vai ver que elas se equivalem em moralidade. Jefté era alguém que andava na presença de ladrões, de pessoas desocupadas e que só entrou nessa porque ele viu uma vantagem pessoal. Jefté aqui, ele estava usando Deus para benefício próprio. No entanto, isso aqui é que é o ponto de virada. E é nisso daí que a gente enxerga a mão de Deus. O Senhor aparece como juiz. Mesmo que Jefté ele não tivesse esse conhecimento todo de Deus, mesmo que Jefté ele não tivesse assim conhecimento da graça de Deus, ele sabia que Deus era o juiz. E aqui ele fala que Deus é que vai julgar. Então, no final das contas aqui, apesar de Jefté ter planos, apesar dos filhos de Amon terem planos, o Senhor tem um plano. E o plano de Deus é que prevalece. O mesmo acontece na vida da gente hoje. Nós temos planos, sonhos, desejos. Assim como pessoas que de repente se opõem a nós de alguma maneira, também os têm. No entanto, o que nós devemos divisar ao horizonte é exatamente esse juízo de Deus, esse julgamento de Deus, esse governo de Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entende isso daí, a gente fica muito mais a par da graça de Deus sobre a vida da gente. Porque se fosse um julgamento ruim de Deus, ele iria olhar para esse panorama aqui e ia dizer assim, nenhum de vocês merece estar nessa terra. Nem o povo de Israel, nem os filhos de Amon merecem estar nessa terra. Essa terra aqui vai ser habitada por outro povo, sob outras circunstâncias, um povo que seja fiel, um povo que mereça. Só que a gente sabe que esse não é o modo do nosso Deus agir. Antes, o nosso Deus é que nos santifica, nos traz para perto de si, para cumprir propósitos eternos. E qual era o objetivo final de Deus aqui? Essa terra prometida, ela não era um fim em si mesma. E ela deveria ser preservada porque ela seria o nascedouro, o lugar onde viria o Messias de Deus. Era o lugar onde a linhagem do Messias estava sendo preservada. E isso para quê? Para que o povo dele fosse salvo. Então, no final das contas, Deus ele surge como juiz e grande governante, suzerano, soberano de toda a terra, não é por outro motivo, é porque ele tem a intenção de nos salvar. A graça de Deus está surgindo diante de nós aqui nesse versículo 29. No entanto, apesar da graça de Deus surgir diante de nós todos os dias, de diversas formas diferentes, porque o nosso Deus é extremamente comunicativo no que diz respeito à sua graça, ainda assim a gente se deixa levar e deixa a nossa visão turva diante de algumas migalhas de vantagens que a gente pode levar.
E aí, envoltos num ambiente de muita ambição, de muito desejo, a gente abre mão da graça de Deus e acaba se comprometendo ou mesmo envolvendo Deus em coisas que Deus não prometeu, que não iria ser assim. É mais ou menos esse o caminho que Jefté vai. E o rogo que eu faço a Deus ao meditar nesse capítulo é que a gente não trilhe esse caminho. Então, fique atento que essa história tem um desfecho triste, né? E ao mesmo tempo que serve como um alerta para a gente. Veja, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Quereamim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. O que a gente vê aqui é que o Espírito Santo se apossa, né? Ele toma Jefté. E Jefté, de fato, vai e derrota os filhos de Amon. Só que Jefté ele faz algo que o nosso Deus não se agrada. E está expresso lá em Deuteronômio que o nosso Deus ele abomina sacrifício humano. Isso era a prática dos deuses dali, daquela circunscrição. Então, o Jefté, ele, ao mesmo tempo que está cheio do Espírito Santo, também se deixa levar pelo mundo. E talvez a gente diga assim, mas como é que isso é possível, pastor? Como é que isso é possível, Letinho? É simples demais. A gente pode tomar a gente mesmo. A gente é povo de Deus, é crente, mas ainda assim peca, e peca naquilo que é óbvio. A gente peca, e a gente peca naquilo que Deus ele expressa claramente. Então, muitas vezes, com relação a aspectos do nosso cotidiano, e esse daqui do sacrifício humano era rotineiro naquelas bandas onde Jefté morava, a gente erra também, né? A gente peca, a gente afaga muito e cultiva pecados ocultos, né? Com relação a um monte de coisas que o nosso Deus diz expressamente não faça. Então nós abrimos precedentes para mentira, abrimos precedentes para desonestidades aqui, outra ali. Um tanto de gente cultiva pecados secretos, ocultos. Então a gente percebe que é um homem falho, assim como nós somos falhos. E o plano de Deus, ele não depende da falibilidade humana, porque isso é a graça de Deus. Mesmo nós sendo falhos, o nosso Deus permanece fiel. Na nossa limitação, ele mostra a sua complexidade e a sua infinidade de bênçãos pelo povo dele. O nosso Deus, ele faz assim e ele é assim. E graças a ele, que não é pelos nossos méritos, não é? Mas isso não impediu o Jefté de lançar esse impropério e dessa proposta de ter prometido sacrificar um ser humano. Só que há uma tragédia em curso acontecendo aqui. Ele vem de uma vitória, né? E era muito normal e comum que quando campeões de guerra viessem, né, vitoriosos de uma batalha, que as mulheres elas fossem ao encontro deles e o recepcionassem em festa. E olha o que acontece, versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, saiu-lhe a filha
ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha outro filho nem filha. Então, lembra que o voto que Jefté fez foi esse. Foi que a primeira pessoa que aparecesse na frente dele, ele iria sacrificar. Os comentaristas, eles começam a divergir aqui na interpretação. Alguns dizem que apontam para aquele, no sentido de ser daquilo, de algum animal que entrasse pela porta, ele iria sacrificar, o que é muito pouco provável, porque se assim o fosse, esse termo aparecia numa conjugação neutra, né? No modo neutro, mas não foi, ele estava se referindo realmente a uma pessoa. Outros dizem que ele não iria sacrificar de fato, mas iria consagrar o serviço a Deus. No entanto, e são todos muito bem intencionados, né, em tentar contemporaneizar essa verdade tão chocante, inclusive porque Jefté aparece lá em Hebreus 11, né? Entre aqueles chamados heróis da fé, e tem dificuldade em conciliar uma coisa tão terrível com alguém que é considerado um herói da fé. No entanto, a gente deve lembrar isso daqui, que o Jefté aparece como Abraão, que prostituiu a própria esposa, Sara, né? Um Jacó, que era um homem que teve filho com 4 mulheres diferentes, que mentiu, que tinha uma família completamente disfuncional. Davi, que ele conspirou pela morte de Urias, que ao mesmo tempo adulterou com Batseba, né? E que foi assim um grande rei, mas ao mesmo tempo um péssimo pai, né? Então, a gente vê que todos os heróis da fé na Bíblia têm os pés de barro, assim como nós. Não somos heróis da fé, né? Mas temos sim os pés de barro, nós erramos. De modo que a gente percebe que é de fato a graça de Deus, a graça que Jefté não abraçou. E ele tinha tudo para abraçar. Eu vou explicar para os irmãos. Mas aqui está assim um cenário de caos instalado. A filha foi a primeira a vir ao encontro dele. Era a filha única, né? Ela vinha em festa, mas olha o que acontece. Quando Jefté viu, versículo 35, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Meus irmãos, aqui Jefté, ele diz assim: tô triste, filha. Se fosse uma consagração total a Deus, ele não estaria triste. Ana consagrou Samuel totalmente a Deus e ela não se entristeceu nem um pouco por isso, pelo contrário. Ela se animou e se alegrou imensamente, não é? Então, filhos consagrados a Deus é o que todo pai, toda mãe crente quer de fato, né? Então, a gente percebe aqui que, de fato, ele tinha prometido algo e que ele não iria voltar atrás. Só que eu quero refrescar a memória dos irmãos para alguns fatos. O primeiro deles é o que eu já citei. Em Deuteronômio é falado que o nosso Deus abomina sacrifício humano. Ele não quer. O nosso Deus não iria aceitar. O silêncio de Deus com relação a isso daqui, a não aprovação de Deus, já é suficientemente grande para a gente entender que o nosso Deus, ele não aceitaria isso, que ele abomina isso. O segundo, está lá em Números. E Números, se eu não me engano, é o capítulo 2, do versículo 4 ao 6, salvo o melhor juízo. Mas lá ele diz expressamente votos de pessoas que se precipitaram ao falar. Que pessoas que falaram na ignorância e que depois
se tocaram para a besteira que tinham falado, né? Elas são pessoas que fizeram um voto a Deus, né? E que foram precipitados nesse voto, e o nosso Deus sabe da nossa limitação e lança essa cláusula, entre aspas, né? Essa possibilidade de graça, de expressar a graça, da pessoa se arrepender desse voto que ela fez, dessa palavra precipitada dela e dela sacrificar, né? E tinha lá os animais que poderiam ser sacrificados em pedindo perdão por essas palavras precipitadas. Então Jefté podia ter lançado mão, o Pentateuco já existia, ele poderia ter voltado atrás desse negócio todo aqui, mas ele não se atentou para isso. Jefté poderia muito bem ter sacrificado a Deus, pedido perdão a Deus, mas ele não quis. Ele entendeu Deus como sendo mais um ídolo daqueles de lá. Ele colocou Deus dentro de um molde ou de uma forma cultural e disse: Deus é igual a Quemos, é igual a Moloque, é igual a Baal, e se eu não pagar eu vou ser castigado, eu não vou ter aquilo que ele me prometeu e ele já cumpriu a parte dele, então eu tenho que cumprir a minha, né? Pela ignorância da graça de Deus, a gente acha que as coisas dependem da gente e a gente paga o preço. E quando nós somos líderes da nossa casa, muitas vezes nós arrastamos a nossa família a disfuncionalidades, a desvios da educação, a desfocar da graça de Deus e acabamos colocando o amor com uma etiqueta de preço e a coisa toda vai começando a se distorcer e se afastar de Deus. Então, quando uma família não tem perdão, quando não existe a possibilidade de revisitar falas, né? E admitir que se foi precipitado, que se errou, a gente começa a criar disfuncionalidades na nossa casa. Então, Jefté, ele tinha tudo aqui para desfazer. Ele tinha tudo para que a filha permanecesse com ele. A única coisa que coube foi o lamento, né? E ela lhe disse, versículo 36, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, foi criado aqui um marco cultural por conta de uma ignorância de um pai sobre a graça de Deus. Qual é o nosso caminho, meus irmãos? É a gente se apegar à graça de Deus de uma forma tão pessoal, de saber que o nosso Deus pode refazer os nossos caminhos, de saber que essa graça de Deus ela é muito maior do que qualquer falha que a gente possa cometer e que Ele pode consertar as coisas. É entender que Deus ele não precisa de nós para completar os seus planos eternos, mas que apesar de nós, Ele quer nos usar. Então, em vez de cobrar coisas de Deus ou cobrar muito uns dos outros, a gente passa a ser muito mais paciente e grato a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Se a gente parar para pensar em todos os nossos erros, todos os nossos equívocos e na nossa ignorância acerca da graça de Deus, a gente vai ficar boquiaberto. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar em como o nosso Deus é bom, como a misericórdia dele se renova a cada manhã, e é por isso que a gente não é consumido, a gente vai pasmar e ficar de coração leve, agradecendo a Deus, porque Ele é por nós.
ao mesmo tempo que a gente vai buscar esse Deus ainda mais, com muito mais fervor, porque a gente está agora de coração grato e sabendo que nós estamos na mão de um Deus bom e que preserva a nossa vida. É quando a gente não quer sair dessa presença por nada. A gente quer esse abraço caloroso, essa graça maravilhosa, e a gente não quer mais negociar nada com Deus e nem com ninguém. O amor deixa de ter uma etiqueta de preço e passa a ser graça. Imagina, então, a nossa família vivendo esse tipo de amor. Imagina como o perdão vai ser mais fácil. Imagina como o diálogo vai ser mais tranquilo. Imagina como os relacionamentos, então, serão menos atritosos. Imagina semear essa graça no seu ambiente de trabalho. Imagina semear essa graça na sua vizinhança, na igreja, no corpo de Cristo. Como a coisa flui. O desafio nosso é caminhar por outro caminho, diferente do de Jefté, e se apegar à graça maravilhosa do nosso Deus, para a gente descansar e viver bem. Amém, povo de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pela graça de Deus, pela graça dele, ele nos chama a entregar diante dele os nossos anseios, nossos pedidos, nossas súplicas. De repente a gente conversou hoje sobre inclusive relacionamentos. Talvez existam relacionamentos na sua vida que precisam ser consertados pela graça. Talvez, assim como Jefté, você aprendeu que relacionamento é uma coisa difícil e que tem que oferecer alguma vantagem para você. Que tal se a gente deixar essa graça de Deus encharcar o coração da gente agora e a gente, em vez de demandar, a gente não seja assim o dispenseiro, aquele que dispensa, que entrega, que doa essa graça de Deus. Vamos fazer isso agora? Pedir a Deus que nos ajude nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano. Pedir a Deus que a gente enxergue a graça dele em tudo na vida da gente, porque é assim que o é. Então a gente só quer enxergar a realidade de Deus tal e qual ela é posta diante dos nossos olhos todo dia. Oremos. Pai, é isso que a gente quer, Deus. Enxergar a tua graça, meu Senhor. Enxergar esse caminho teu, tão maravilhoso, Pai, tão abundante de bênçãos, Deus, que a gente consiga viver leve, Pai, na Tua presença, Deus, sem pesos, Pai, de cobranças, Pai, pessoais ou de cobrar dos outros, Deus, sem alimentar expectativas irreais sobre outras pessoas, mas assim como o Senhor, a gente desprender graça, Pai, porque a gente tem tido contato com a Tua graça. Então a gente aprender a perdoar, a pedir perdão, aprender a dialogar, tolerar, Deus, caminhar a segunda milha, abraçar mais, beijar mais, Deus, ser mais carinhoso, afetivo, Pai, uns com os outros. Nos ensina, Deus, esse caminho. Nos deixa, Pai, de coração leve na Tua presença santa, Pai. Nos enche, Pai, da Tua graça, então, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, Deus, no colégio, na universidade, na vizinhança, na igreja, Pai, principalmente na família, meu Deus. Nos abençoa, Pai, nos fazendo enxergar a Tua bondade todos os dias. Seja, Pai, num prato de comida na nossa frente, seja no abraço de alguém amado, seja numa horinha que a gente pode sentar no sofá e respirar um pouco. Que o Senhor nos ajude a enxergar que isso tudo não é merecimento nosso, é graça Tua, Deus. E que a gente deve, então, permanecer assim, descansado na Tua presença e grato a Ti por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando muito você, a sua família, e a gente se encontra aqui na igreja, se Deus quiser, logo, logo. Amém, povo. Shalom. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono,
águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.